Olá, e sejam muito bem-vindos a essa nova série do Fundamentos da Fé sobre a doutrina do pecado. E neste nosso primeiro encontro, vamos direto ao ponto. O que a Bíblia realmente quer dizer quando chama algo de pecado? Sabe, hoje em dia a palavra pecado soa até meio pesada, né? Muita gente prefere trocar por erro, falha ou fraqueza. Mas, como a gente vai ver, essa troca não só enfraquece o nosso entendimento, ela acaba esvaziando o próprio coração do Evangelho. Vamos pensar um pouco nisso. Se o pecado é só uma falha, só uma fraqueza humana, por que a Bíblia fala tanto sobre culpa? Porque ela insiste na ideia de juízo. E claro, a pergunta mais importante de todas: por que Cristo precisou morrer numa cruz? A questão é que, quando a palavra pecado se torna algo vago, o Evangelho também perde o seu poder. É por isso que a gente precisa desesperadamente de uma definição clara. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa nossa conversa. Pecado não é o que eu sinto que é errado, ou o que a nossa cultura decide que é aceitável em um certo momento. Pecado é o que Deus chama de errado. E por quê? Porque Deus não é só mais uma opinião no meio de tantas. Ele é o Criador, ele é perfeito em santidade e, por isso, ele é o padrão absoluto, a régua definitiva para o que é certo e o que é errado. Então, o ponto crucial é este aqui. A definição de pecado precisa ser teocêntrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que Teo, Deus, está no centro. O pecado é uma ofensa real, objetiva, contra a santidade de Deus. Por quê? Porque a lei e o caráter dele são um único padrão que nunca muda. Pensa bem, a nossa consciência pode nos enganar. A cultura muda o tempo todo, mas o caráter de Deus, esse não. E aqui a gente vê a diferença gritante. Quando uma sociedade se coloca como padrão moral, o que é errado hoje pode muito bem ser celebrado amanhã. É um fundamento construído na areia. Mas quando o padrão é o Deus imutável, a verdade moral fica firme, e isso nos dá um alicerce sólido para viver. Ok, então com essa base bem estabelecida, vamos ver como a Bíblia descreve o pecado. E ela não nos dá uma definiçãozinha simples, de uma linha só. Pelo contrário, ela nos apresenta um diagnóstico profundo, sabe? Mostrando o pecado em 4 dimensões diferentes, mas que estão todas conectadas. Vamos explorar cada uma delas. A gente vai analisar o pecado primeiro como transgressão, que é o ato de quebrar a lei de Deus. Depois, como idolatria, que é entregar nosso coração para coisas que não são Deus. Em seguida, como corrupção, que é a condição interna do nosso coração. E por fim, como omissão, a falha em fazer o bem que Deus nos manda fazer. A primeira face, então, é a transgressão. O apóstolo João é muito direto aqui. Ele diz que pecado é anomia, uma palavra grega que significa basicamente sem lei ou ilegalidade. É quando a gente cruza, de propósito, a linha que Deus desenhou para nossa proteção, para o nosso bem. É uma rebelião ativa contra a vontade de Deus, seja num pensamento, numa palavra ou numa atitude. A segunda face, a idolatria, vai ainda mais fundo, na raiz do problema. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, mostra que o pecado não é só quebrar regras. Na sua essência, é uma adoração errada, é uma troca. A gente troca a glória do Deus infinito por algo pequeno, finito, e coloca uma criatura no trono do nosso coração, um lugar que pertence só e somente ao Criador. Em terceiro lugar, o próprio Jesus nos ensina sobre a corrupção. E aqui ele simplesmente destrói a ideia de que o pecado é só um problema externo. Ele diz que a fonte da contaminação está dentro, no coração. Isso muda tudo, porque significa que o pecado não é só algo que a gente faz, mas algo que a gente é. É uma condição, uma poluição interna que afeta nossos desejos, nossos pensamentos, nossas motivações. E por fim, a quarta face, que muitas vezes a gente esquece, a omissão. Tiago nos dá essa definição que, nossa, corta fundo. Pecado não é só fazer o mal, é também deixar de fazer o bem que a gente sabe que deveria fazer. É o amor que não demonstramos, é a justiça que não praticamos, é a misericórdia que não estendemos a quem precisa. É um pecado silencioso, mas é profundamente real diante de Deus. Bom, depois de ver essas 4 faces, fica bem mais fácil entender por que certas ideias modernas sobre o pecado são tão rasas, tão insuficientes. Vamos tentar substituir essa neblina cultural pela clareza da Bíblia, olhando para algumas das distorções mais comuns que a gente ouve por aí. De um lado, tem o relativismo, aquela ideia de que pecado é só uma opinião. A correção bíblica, não. Pecado é uma ofensa objetiva contra o padrão santo de Deus. Depois, tem a psicologização, que tenta reduzir o pecado a um simples trauma ou fraqueza.
A Bíblia diz que sim, o sofrimento é real, mas pecado é mais que fragilidade, é rebelião, e isso gera culpa de verdade. E por fim, o moralismo, que acha que pecado é só quebrar uma lista de regras. A Bíblia ensina que o pecado vem do coração e é, na verdade, uma falha em amar a Deus acima de tudo. Então, para resumir de um jeito bem claro, o diagnóstico bíblico do pecado é muito, mas muito mais sério do que a gente costuma imaginar. Não é algo subjetivo, que depende do que a gente sente. E também não é algo superficial, que se resolve só com um comportamento melhor. É uma realidade objetiva e uma condição profunda do nosso coração. E entender essa definição nos leva direto para os dois efeitos imediatos e universais do pecado em todo ser humano. A Bíblia descreve esses efeitos de forma muito clara, como culpa e corrupção. Vamos ver o que isso significa na prática. Primeiro, a culpa. E aqui não estamos falando só de um sentimento de mal-estar. É uma condição legal. Pecar gera uma dívida moral real diante do justo juiz do universo. E segundo, a corrupção. O pecado não apenas nos condena, ele também nos mancha, nos distorce por dentro, inclinando toda a nossa natureza para longe de Deus. Esse verso do Salmo 51, na confissão do rei Davi, captura a essência de tudo que a gente viu. No fim das contas, todo pecado, mesmo quando fere outras pessoas, é uma ofensa primariamente vertical, é contra Deus, contra o seu caráter, a sua lei e a sua glória. É essa realidade que define a verdadeira gravidade do pecado. Então, o diagnóstico fica claro, né? Pecado não é um simples erro, mas uma fratura profunda no nosso relacionamento com Deus. E entender a gravidade disso tudo não serve para nos esmagar, mas sim para nos fazer apreciar a profundidade da graça, revelando o tamanho da doença para a qual Cristo é a única cura. No nosso episódio 2, vamos descobrir como essa tragédia toda começou, investigando a origem do pecado.